Sejam bem-vindos ao nosso podcast Temperos da Memória. Hoje iremos fazer uma viagem sobre a culinária brasileira, ver como as culturas indígenas, africanas e europeias refletem nossa culinária. Trouxe hoje dois convidados muito especiais, Luísa, que é muito interessada na cultura indígena e já viajou para Amazonas, e Cauê, que é um geógrafo muito famoso e entende muito sobre as culturas africanas. Então, como o Júlio já falou, meu nome é Luísa, eu sou colega de classe do Júlio e eu já fui para o estado do Amazonas, especificamente fui para a região, onde ainda se tem a floresta amazônica. Nessa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de conhecer diversos povos indígenas, originários, e nisso aí eu consegui aprender muito sobre a cultura deles, especificamente da culinária. E a partir de então eu venho estudando muito sobre isso, eu acho um assunto super interessante. E quando o Júlio me chamou, para esse podcast para falar sobre, eu aceitei assim de primeira, porque eu acho super legal. E agora, Oi, gente, prazer. Me chamo Cauê, sou um geógrafo renomado, como o Júlio já disse. E amante da África, que no caso é minha área de atuação, e já escrevi um livro falando sobre, e o nome do livro é Africano, Conhecendo o Seu Continente. Luísa, você pode nos falar um pouco mais sobre como a cultura indígena influenciou na nossa alimentação atual, na nossa culinária brasileira? E você pode falar um pouco sobre como os povos nativos moldaram a nossa alimentação? Claro! Então, como você estava falando, a influência indígena na nossa culinária é muito forte, Quando eu fui aí para o Amazonas, eu tive a oportunidade de falar com diversos povos indígenas, os quais me falaram aí um pouquinho sobre como é a alimentação deles atualmente e também, dos ancestrais deles. E eu achei super interessante que eles falaram muito pra mim sobre a mandioca, que é algo ali relativamente presente no nosso dia a dia e que assim é base da alimentação deles. Eles utilizam para a produção de diversas coisas, como aí farinha, tem o beiju, tem também o tucupi, que no caso é o caldo extraído da raiz, Então assim, a mandioca é muito importante. Também aí, base da alimentação deles é o peixe, eles comem muito peixe, e eles também já desenvolveram, desde muitos anos atrás, várias técnicas para preservar o alimento por meio aí da defumagem dele, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho super interessante e é super legal a gente ver como essa culinária indígena influencia tanto a nossa. Muito legal isso, Luísa. Eu nunca tinha ouvido essa parte sobre a preservação, é algo novo para mim. É, muito legal. Agora, Lucas, uma pergunta para você. Como a cultura africana influenciou na nossa culinária atual? Então, Júlio, queria começar falando que a culinária africana ela é rica em sabores e técnicas. E ela é muito mais do que isso. Ela é uma forma de resistência. A partir do momento que os escravos eles sofriam vindo para cá no transporte, quando eles vinham no navio, eles eram maltratados e eles comiam... Navios negreiros, Sim, correto. Eles vinham pra cá sendo maltratados de formas que a gente não consegue nem imaginar, pra falar a verdade. E essa cultura que eles deixam, esse resquício que sobrou ainda da cultura deles, presente na cultura brasileira, é algo muito importante como formato de resistência. Sim. Agora, Lucas, já que você falou sobre as influências da cultura africana na nossa culinária brasileira, você poderia me dar alguns exemplos sobre alguns ingredientes e algumas comidas que foram deixadas por esses africanos? Então, como ingrediente, a gente vai ter o azeite de dendê, o quiabo e a pimenta malagueta, que são especiarias, são ingredientes muito importantes, até para a famosa feijoada, que a gente vê muito presente hoje em dia aqui no Brasil, que é a feijoada, o que é? Uma mistura de carnes e tem um molhozinho ali importante. E também queria falar sobre o acarajé, que ele tem uma história por trás dele sobre a resistência cultural e também tem uma forte ligação com a religião de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, e traz e retoma essa resistência que, como eu tinha falado, cultural. Exatamente, A gente consegue ver muito, tanto na parte dos indígenas, tanto dos africanos, como a culinária está muito aí como uma forma de resistência, Por exemplo, ali a mandioca vem como uma forma de resistência para os indígenas, A mandioca aí é super essencial, muito presente no nosso dia a dia, como eu já estava falando anteriormente. E eu acho também super interessante como os indígenas saberem plantar e terem esse cuidado com as plantas influencia muito a nossa culinária, Igualmente a africana influencia muito, a indígena influencia muito, E não são tão faladas, A gente fala muito da culinária europeia, inclusive a gente vai estar falando daqui a pouco,
Mas acho super interessante o Júlio ter trazido a gente aqui para comentar um pouquinho também de outras culinárias que ele não sabe tanto, né? Que a especialidade dele é mais na questão da europeia. Sim, eu acho isso muito legal. Eu acho até que um assunto que a gente podia debater sobre a falta desses assuntos nas escolas. Por exemplo, vocês dois que ainda são estudantes, você sente a falta disso no ambiente escolar? Então, na minha escola especificamente, eles falam, né, na minha do Júlio, eles até que falam bastante sobre isso. Os professores são bem conscientes, falam muito. Inclusive, é lei, né? Todas as escolas deviam falar sobre as culturas africanas, culturas indígenas, falar sobre a resistência desses povos, né? Para que sua cultura, seus costumes não fossem perdidos ao longo da história, né? Mesmo aí com a grande repressão europeia. Então, na nossa escola até que falam bastante. Inclusive, como disse lei, toda escola devia falar bastante, mas infelizmente isso não é a realidade. Eu tenho diversos colegas, amigas que estudam em outros colégios e sabem pouquíssimo sobre o assunto, não sabem ali nem o básico, e é muito triste isso, né? Porque entender a cultura africana, indígena, europeia também, né? Mas a gente não está falando tanto dela porque ela é muito falada. Isso é essencial para você entender a história do nosso país, entender a sociedade atual, né? Entender ali o racismo estrutural, entender tantas coisas que nos influenciam até hoje, né? Sim, isso é muito triste. É como se fosse uma parte da nossa história sendo perdida. É um apagamento, exatamente, um apagamento da nossa história. Que, assim, é um absurdo. A nossa história, toda parte da história é importante, não somente a europeia, sabe? E é muito triste ver somente ela sendo valorizada por causa desse eurocentrismo, dessa visão eurocentrista que a gente se vê muito no Brasil, nas escolas brasileiras. Agora vamos falar um pouco sobre os europeus e como a influência europeia vem se mostrando na nossa cultura brasileira, na nossa culinária brasileira. Os europeus, quando vieram para cá, eles trouxeram alguns doces bem famosos. Além disso, deram origem a uma panificação, que é a formação de pães. E nisso trouxeram o quindim, que tem sua origem em Portugal. Então, né, como o Júlio estava falando, os portugueses eles trazem, né, o trigo, o leite, trazem a panificação, né, que é a produção de pães, né? Pães já eram produzidos ali na Europa, mas não eram aqui no Brasil. Eles trazem, né, essa receita de panificação, trazem trigo, trazem leite, e através desses ingredientes que eles trazem, começa aí a produção de novos doces aqui no Brasil, né? Como o Vitor falou, o quindim e o pudim também é muito famoso, né? Os dois aí são de origem portuguesa, claro, né? No caso, a gente tem muita influência europeia ao todo, né? Da Itália, até chegaria a ter uma espanhola, mas a principal é portuguesa, né? Até como a gente viu aqui pelos exemplos que a gente falou, né? Quindim e pudim, que são super conhecidos aqui no Brasil, né? Eles são portugueses. E uma curiosidade muito interessante que, né, eu descobri ali pesquisando, é que esses doces, né, por exemplo, ali o quindim, é um doce conventual, né? Porque ele tem sua origem nos conventos. Aí você pergunta, Luísa, mas por que as freiras estavam fazendo quindim, né? Então, é porque as freiras, elas usavam muito a clara do ovo, né? Porque o ovo tem a clara, tem a gema. Usavam muito aí a clara do ovo para deixar as roupas delas bonitinhas, sabe? Bem retinhas. Sim. E com isso sobrava a gema. E elas não tinham o que fazer com a gema. E aí, com aquela gema que sobrava, elas faziam doces. Por exemplo, ali, o quindim e o pudim, atualmente estão amados no Brasil, né? Esses doces aí, atualmente, já estão popularizados em todo o território, mas eles chegam aí, né, inicialmente, na parte do Nordeste da Bahia, né? Que foi o local onde teve, né, inicialmente a colonização dos portugueses aqui no Brasil, né? A gente está citando aí algumas partes em relação à confeitaria, mas também tem várias outras comidas aqui no Brasil, muito famosas, das que são... Influência europeia. Exatamente, tem influência europeia, né? Imagino todo mundo aqui né, tenha bastante contato com a cultura europeia e que, né, conheça e ame muito esses doces que a gente citou e outras diversas comidas. E essa adaptação é muito interessante, né? Porque a cultura africana, ela também se misturou com diversos ingredientes da cultura portuguesa, até prevalecendo essa mistura desses sabores, que é algo muito importante. Né? Nós temos, né, muitos pratos da culinária brasileira, como a gente estava falando, tem origem europeia, origem indígena, origem africana, e tem alguns que são uma grande mistura, né? Sim. Um que eu acho muito interessante africano, que a gente acabou não citando aqui, né, que o Cauê não citou,
é o bobó de camarão. Eu acho super gostoso e eu acho que é muito comum, né? E eu acho muito legal a gente pesquisar mais sobre esse assunto, sobre essas culturas, porque eu acho, né, que por a gente não conhecer tanto, não aprender tanto, a gente fica muito que a cultura africana, a cultura indígena são muito distantes. Mas quando a gente para realmente para pesquisar e ver, a gente vê que, na verdade, a cultura indígena, africana, europeia, esse bando de culturas está muito presente no nosso dia a dia, muito presente. A gente tem um pensamento muito limitado, né, em relação a isso. A gente fica preso nessa, cultura africana, cultura indígena, será que é bom, será que é ruim, como é que será que pensar que o indígena só come inseto. Realmente, tem tribos que comem inseto, mas assim, é muito mais amplo, tem muita diversidade, né? Tanto aí na África, né, temos diversos países, você fala especificamente do continente africano ao todo, mas, né, você estuda aí os países separadamente também, né? Já sei com esse seu trabalho. Como a Luísa e o Lucas disseram, né, principalmente, temos a troca de técnicas, né, que vocês estão falando agora, que é muito interessante, porque é tipo uma mesclagem, uma fusão, assim, de técnicas. Você junta as duas técnicas e formam meio que uma só. Tipo, você junta essas duas técnicas e vão se integrar muito em nossa cultura, como é na nossa cultura brasileira atual. Exatamente, né? Acho super legal isso, né, das influências, como as culturas influenciam. Acho muito legal também dessas diferenças entre os países africanos, né? Cada país africano aí tem uma comida específica. A gente tem muita influência aí de alguns países específicos ali da África, né? Que trazem pra gente, né? Porque os escravizados vieram principalmente desses. Mas, né, eu acho que a gente tem várias influências. Tipo, mesmo os países que não vieram escravizados especificamente, né? Eu acho que isso tem uma influência. Eu acho também muito legal a gente falar aqui em relação aos povos indígenas, que são vários, tá? São várias etnias. Então, assim, também acho legal a gente também não ficar falando ao todo, né? Eu falei povos indígenas, mas eu também só tive contato com alguns. Então, sim, porque entre eles também existem... Cada um tem uma cultura diferente, né? Assim, mais ou menos, com diversos ingredientes. Cada um tem aquele ingrediente que foca mais. E é isso. Assim como os africanos, cada país em específico, cada tribo africana dentro desses países africanos tem uma cultura específica. Exatamente. Igualmente a Europa, né? A Europa, você não vai falar... você pode falar Europa, África, como a gente está falando aqui. A gente está falando de modo mais amplo. A Europa, a África, o indígena. Mas claro que na Europa tem diversos países com diversas culturas. E a gente sabe disso. Infelizmente, né, não é tão divulgado, vamos dizer assim, que a África, né, também são vários países, várias culturas. Indígenas, tem vários indígenas. Eu tô falando aqui especificamente dos brasileiros, né, como eu fui para a Amazônia, mas também tem indígenas de outros países, tem no próprio Brasil diversas etnias. Então é super interessante a gente estar, né, relembrando disso. Como podemos perceber, como vocês dois entendem muito sobre a culinária brasileira, eu queria que vocês deixassem um legado, um aprendizado sobre a nossa viagem nesse podcast sobre a culinária brasileira. Eu acho assim, que eu quero que o telespectador que esteja vendo esse episódio, imagino que o Cauê também esteja querendo isso, que ele saia sabendo um pouquinho mais, pelo menos, sobre a cultura indígena, africana, a europeia, sabendo aí especificamente que a cultura africana e indígena são, né, muito importantes e tem grande influência na nossa cultura, na nossa culinária, e que, assim, não é a cultura africana, sim, né, mas é a cultura africana que dentro dela engloba várias outras, mesmo coisa em relação à indígena, igualmente em relação à europeia. Então eu quero que o espectador saia daqui sabendo um pouquinho mais sobre os assuntos tão importantes e das culturas que não são tão valorizadas. Sim. Eu acho que a mensagem que eu tenho para dar aqui é que a gente devia preservar essas culturas e a história dela. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que também é bom sempre ir atrás um pouquinho de conhecimento, porque tem várias coisas que as pessoas... Vou deixar uma mensagem aqui. Tem várias coisas que as pessoas podem tirar da nossa vida. Uma delas que as pessoas não conseguem tirar de jeito nenhum é o conhecimento, porque o conhecimento fica aqui, ó, na nossa cabeça, e as pessoas não podem tirar da gente. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso podcast e fiquem ligados para o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!